Saudações a todos meus amigos, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Meus amados, convido a vocês a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. E a palavra do Senhor diz: Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Meus amados, quem dará testemunho? A palavra de Deus diz que é o Consolador, é o Espírito Santo que dá testemunho de Jesus, é Ele que nos conscientiza, é o Espírito Santo, meus amigos, que nos fala quem Jesus é na verdade. Ou seja, a obra do Espírito Santo começa em cada um de nós, começa em cada pessoa, começa em você antes mesmo da sua convenção. Meus amados, como assim, Jackson? Antes da convenção, meus amados, é quando Deus ele desperta aquelas pessoas que estão espiritualmente mortas, né? E os capacita a se arrependerem, ou seja, de seus pecados, e assim, meus amados, essas pessoas elas possam ter verdadeiramente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, é o Espírito Santo, é o selo de Deus. O Espírito Santo é Ele que quebranta nossos corações. Eu estava lendo um livro de Neemias que em uma parte lá falava assim: quebranta o meu coração com as mesmas coisas que quebranta o seu coração. Ou seja, é o Espírito Santo, meus amados, ele é divino. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Exatamente. Coloque o que eu vou te dizer no seu coração nesse exato momento. Ou seja, o Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente. Meus amados, não existe hierarquia. O Deus maior, o Deus menor e o Deus mais do que menor. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é Deus. Não existe hierarquia. Existe o quê? Existe uma trindade. Ou seja, todos eles são um só. Ele é o quê? E todos eles são o quê? São Deus. Todos eles são Deus. É o único Deus. É o único, uno. Meus amados, Deus ele vem ao nosso encontro. Deus ele vem ao seu encontro nesse momento. Ele veio pessoalmente em Jesus. Ou seja, e até hoje o nosso Deus ele vem até você, ele está falando com você, ele usa pessoas para poder levar a sua mensagem. Meus amados, ele vem através do Espírito Santo. Isso, em João capítulo 1, versículo 1, olha o que a Bíblia diz ao seu coração: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu costumo ler esse versículo assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E eu meditando mais ainda, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Meus amados, olha o que o texto diz, que o Espírito dá testemunho de Jesus, ou seja, o qual é continuador, né, da obra de Jesus. É ele quem continua o que Jesus começou. Meus amados, Jesus teve que ir para o quê? Para junto do Pai, ou seja, para o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, ele viesse até nós. É o Espírito Santo quem convencerá o mundo. Glória a Deus. Meus amados, convencerá de quê? Esse mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque, meus amados, não creram em Jesus. Tem muitas pessoas que não creem em Jesus. Da justiça, porque Jesus foi para o Pai, ele está à destra do Pai, está à direita do Pai. Do juízo, meus amados, a Bíblia diz: porque o príncipe deste mundo, Satanás, ele está julgado. Glória a Deus. Meus amados, Jesus, ele venceu o mundo. Por quê? Por mim, por você. E para quê? Para te salvar, para tirar da perdição para a salvação, para te dar uma vida eterna. Meus amados, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Meus amados, retome o seu caminho. Eu faço esse convite a você. Retome o seu caminho para que você venha se arrepender, para que você possa tomar uma postura, para que você possa tomar um alinhamento diante de Deus, com a palavra de Deus. Medite dia e noite na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Medite em Efésios capítulo 4, versículo 30. Esse vai ser seu dever de casa. Meus amados, não desanime o Espírito Santo de Deus. Não faça isso, pois estamos selados para o dia da redenção,
para o dia do resgate, ou seja, para que aquelas pessoas que vêm aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meus amados, redenção é o que? É o perdão dos pecados. Redenção é a remoção dos pecados. Lembre-se de uma coisa: quando você orar e quando você glorificar a Deus, quando você glorificar o Pai, você está glorificando ao Filho. Quando você glorificar o Filho, você está glorificando ao Espírito Santo, pois é um só. Meus amados, é a divindade, é a trindade, é o próprio Deus. Quando você orar, quando você glorificar, você está glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pois ele é um só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus continue te abençoando. Uma próxima mensagem, que assim Deus permitir, para que você venha tomar posse da bênção para o seu coração, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.